Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Quantos provérbios compôs o rei Salomão? Alternativa A, 4.000. Alternativa B, 350. Alternativa C, 3.000. Alternativa D, 1.005. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 3.000. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. 1 Reis capítulo 4 versículo 32. Pergunta 2. Na casa de quem Paulo deixou seus livros e sua capa? Alternativa A, Carpo. Alternativa B, Arquipo. Alternativa C, Públio. Alternativa D, Sérgio. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Carpo. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. 2 Timóteo capítulo 4 versículo 13. Pergunta 3. Qual é o único livro da Bíblia que diz que você é feliz ao lê-lo? Alternativa A, Mateus. Alternativa B, Apocalipse. Alternativa C, Salmos. Alternativa D, Provérbios. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1 versículo 3. Pergunta 4. A quem João endereçou sua terceira epístola? Alternativa A, Demétrio. Alternativa B, Galho. Alternativa C, Gaio. Alternativa D, Demas. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Gaio. Leia 3 João capítulo 1. Pergunta 5. Quem foi a primeira pessoa na Bíblia que realizou o milagre da multiplicação de pães? Alternativa A, João Batista. Alternativa B, Eliseu. Alternativa C, Jesus. Alternativa D, Moisés. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Eliseu. Veio um homem de Baal-Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo, sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou, como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu, sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comeram, e ainda sobrara. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. 2 Reis capítulo 4 versículo 42 ao 44. Pergunta 6. Como Estevão morreu? Alternativa A, decapitado. Alternativa B, crucificado. Alternativa C, enforcado. Alternativa D, apedrejado. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, apedrejado. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Atos capítulo 7 versículo 58. Pergunta 7. Qual profeta nunca foi chamado por Deus pelo próprio nome? Alternativa A, Samuel. Alternativa B, Ezequiel. Alternativa C, Isaías.
Alternativa D, Jeremias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Ezequiel. E disse-me: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelarão contra mim, eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. Ezequiel capítulo 2 versículo 3. Pergunta 8. Qual foi o castigo que Ananias e Safira sofreram por mentir para o Espírito Santo? Alternativa A, açoites. Alternativa B, prisão. Alternativa C, expulsão. Alternativa D, morte. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, morte. Leia Atos capítulo 5 versículo 1 ao 10. Pergunta 9. Segundo o Evangelho de Mateus, quantas gerações se passaram de Abraão até Davi? Alternativa A, 18. Alternativa B, 15. Alternativa C, 14. Alternativa D, 11. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 14. Assim, ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Mateus capítulo 1 versículo 17. Pergunta 10. Quem apresentou Paulo aos apóstolos? Alternativa A, Barnabé. Alternativa B, Timóteo. Alternativa C, Ananias. Alternativa D, Felipe. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Barnabé. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Atos capítulo 9 versículo 27. Pergunta 11. Por que o rei Davi não pôde construir um templo para Deus? Alternativa A, porque foi desobediente. Alternativa B, porque Deus não queria um templo. Alternativa C, porque teve que enfrentar muitas guerras. Alternativa D, porque não tinha dinheiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, porque teve que enfrentar muitas guerras. Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. 1 Reis capítulo 5 versículo 3. Pergunta 12. Que objeto Agabo usou para profetizar a prisão do apóstolo Paulo? Alternativa A, um sapato. Alternativa B, um cinto. Alternativa C, uma corda. Alternativa D, uma espada. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, um cinto. E, demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta, por nome Agabo, e, vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, e ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse: Isto diz o Espírito Santo. Assim ligaram os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta, e o entregaram nas mãos dos gentios. Atos capítulo 21 versículo 10 e 11. Pergunta 13. Quem perdeu a vida por tocar na Arca da Aliança? Alternativa A, Uzá. Alternativa B, Abinadab. Alternativa C, Urias. Alternativa D, Corá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Uzá. E, chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a sua mão, para segurar a arca, porque os bois tropeçavam.
Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o feriu, por ter estendido a sua mão à arca, e morreu ali perante Deus. 1 Crônicas capítulo 13 versículo 9 e 10. Pergunta 14. Em quantos eram os primeiros diáconos? Alternativa A, 5. Alternativa B, 12. Alternativa C, 7. Alternativa D, 20. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 7. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos capítulo 6 versículo 5. Pergunta 15. Quem foi o homem mais velho da Bíblia que morreu com 969 anos? Alternativa A, Matusalém. Alternativa B, Lameque. Alternativa C, Noé. Alternativa D, Adão. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Matusalém. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e morreu. Gênesis capítulo 5 versículo 26 e 27. Pergunta 16. Onde Pedro encontrou a moeda para pagar seu imposto e o de Jesus? Alternativa A, em um buraco. Alternativa B, na boca de um peixe. Alternativa C, em uma caverna. Alternativa D, em um barco. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, na boca de um peixe. E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as dracmas, e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas. Disse ele: Sim. E, entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos, ou o censo? Dos seus filhos, ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o, e dá-o por mim e por ti. Mateus capítulo 17 versículo 24 ao 27. Pergunta 17. Qual apóstolo foi morto pelo rei Herodes? Alternativa A, Paulo. Alternativa B, João. Alternativa C, Tiago. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Tiago. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. Atos capítulo 12 versículo 1 e 2. Pergunta 18. Onde os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez? Alternativa A, Antioquia. Alternativa B, Filipos. Alternativa C, Jerusalém. Alternativa D, Roma. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Atos capítulo 11 versículo 26. Pergunta 19. Em qual livro da Bíblia está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males? Alternativa A, 2 Tessalonicenses. Alternativa B, em nenhum deles. Alternativa C, Filipenses. Alternativa D, 1 Coríntios. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, em nenhum deles. Por incrível que pareça, isso não está escrito na Bíblia. Muitas pessoas atribuem essa frase ao apóstolo Paulo, mas não foi isso que ele disse. O dinheiro na verdade é muito importante, pois como teríamos comida, roupas e energia elétrica e tantas outras coisas? O que o apóstolo Paulo quis dizer é que nós não devemos amar o dinheiro, ou seja, não podemos colocar o nosso coração nele. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10. Pergunta 20. Quem foi a primeira pessoa da Europa a se converter por intermédio de Paulo? Alternativa A, Tabita. Alternativa B, Afia. Alternativa C, Dorcas. Alternativa D, Lídia. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Lídia. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E, depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Atos capítulo 16 versículo 14 e 15. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.